Fala pessoal, tudo bem? Se você é investidor ou está começando no mundo dos investimentos, esse vídeo é para você. Hoje vamos falar sobre um conceito que pode mudar completamente a maneira como você lida com os riscos no seu portfólio. O rinoceronte cinza. Já ouviu falar? Fica comigo até o final porque tem uma surpresa que vai te ajudar a identificar e se preparar para crises previsíveis que podem impactar suas finanças. Bora lá então? Primeira coisa do livro que chama atenção é o nome, Rinoceronte Cinza. Por que rinoceronte cinza? Primeiro, deixa eu te explicar o que é um rinoceronte cinza. Imagine um enorme rinoceronte correndo em sua direção. Ele é claramente visível, mas por algum motivo ninguém faz nada. Parece bizarro, não parece? Mas isso acontece o tempo todo no mundo das finanças. Rinoceronte cinza é uma metáfora criada pela Michelle Wucker, autora desse livro, para crises previsíveis que muitas vezes ignoramos até que seja tarde demais. E isso pode acontecer com a sua carteira de investimentos também. Mas por que a alusão ao nome rinoceronte cinza? A primeira coisa é o tamanho e visibilidade. O rinoceronte ele é um animal grande, forte, ele é claramente visível. Isso simboliza problemas ou crises que são óbvios e estão à vista de todos. Mas por algum motivo, as pessoas optam por ignorar até que seja tarde demais. Assim como o rinoceronte não pode ser facilmente ignorado, essas crises também não deveriam ser. Segundo ponto, força e impacto. O rinoceronte ele é conhecido por sua força e capacidade de destruição se estiver correndo em direção a algo, não é? Da mesma forma, crises representadas pelo rinoceronte cinza têm um grande potencial de causar danos profundos se não forem enfrentadas. Terceiro, perigo previsível. Diferente de um cisne negro, que representa eventos raros e inesperados, o rinoceronte é uma ameaça óbvia e previsível. Ele pode ser visto chegando de longe, o que reflete o fato de que as crises cinzas são previsíveis, mas muitas vezes ignoradas. Quarto ponto, a cor neutra, cinza. A cor cinza foi escolhida para reforçar a ideia de algo que está ali, mas muitas vezes é ignorado ou subestimado. O rinoceronte cinza não é chamativo ou extraordinário. E isso simboliza como essas crises podem se camuflar no cotidiano, sendo vistas como algo normal até que se tornem críticas. O quinto e último, a aparente lerdeza. Rinocerontes podem parecer lerdos e inofensíveis à distância, o que pode levar à complacência, mas quando se aproximam, podem se mover rapidamente e causar grandes estragos. Da mesma forma, crises previsíveis podem parecer distantes ou sem urgência, até que se aproximam de forma incontrolável. Então, a escolha do nome rinoceronte cinza foi feita para destacar a ideia de que muitas crises na vida pessoal, nas finanças ou na sociedade são visíveis e previsíveis. Mas mesmo assim, não são tratadas com a devida atenção até que causem um impacto significativo. Mas quem é que falou isso tudo? A autora desse livro. É essa pessoa aqui que está na foto. Ela nasceu em Kansas City, no Missouri, nos Estados Unidos, dia 20 de maio de 69. Ela é palestrante reconhecida internacionalmente e especialista em gestão de crises, riscos globais e tomadas de decisões. Ela se graduou em francês e estudo de políticas públicas na Universidade Rice. Fez o mestrado em Relações Internacionais na Universidade de Colômbia. Em 1999, ela escreveu o primeiro livro dela, Why the Cocks Fight, que a tradução seria Por que os Galos Brigam, que trata de uma crise na América Central. Em 2006, ela escreveu Lockout, que trata de como a imigração nos Estados Unidos é tratada, e ela acha que é errado, e como deveria ser tratada. Em 2016, ela escreveu o grande sucesso dela, que é o Rinoceronte Cinza, que eu não sei por que esse livro não é falado aqui no Brasil. Ele é sensacional. Hoje, ela é pesquisadora em prever e gerenciar crises e também uma voz ativa em eventos globais, como o Fórum Econômico Mundial. Essa é Michelle Wucker. Bora para frente. Vamos tratar aqui de uma diferença do que é previsível e imprevisível. Você está vendo aí duas figuras, uma do subprime e outra do atentado das Torres Gêmeas de 11 de setembro. O que é previsível, você tem alertas. Muitas vezes eles são claros. O que é imprevisível é um evento inesperado. Vamos ver aqui. No caso subprime, a gente tinha excesso de alavancagem. Na época, quem acompanha o mercado como eu desde essa época sabe, isso foi falado o tempo inteiro. A gente tinha práticas de empréstimos que eram muito arriscadas, elas jogaram toda a gestão de risco no lixo e emprestaram doidamente e visavam somente os lucros de curto prazo. Isso levou o mercado
a uma quebra fenomenal. Então, os sinais estavam lá. Tudo isso que eu te falei. Então, para diferenciar, muita gente que leu O Cisne Negro, do Nassim Taleb, deve fazer alguma confusão. Para a gente separar, esses casos previsíveis são conhecidos como rinoceronte cinza. Exatamente. E o evento inesperado, primeiro, é claro que ele é raro. Nesse caso aqui foi um atentado terrorista. E qual que é o grande segredo do atentado terrorista? A surpresa, né? Ele foi planejado pelos terroristas, mas com certeza o outro lado não tinha a menor noção que isso ia acontecer. Tanto é que morreram 3.000 pessoas no acidente dessa torre aí. E a consequência disso é que ele traz profundas consequências globais, que foi o caso. E isso é reconhecido como cisne negro. Então você já sabe a diferença de cisne negro e rinoceronte cinza. Um é previsível, o outro é imprevisível. Você já viu uma ação desvalorizando aos poucos e pensou, isso vai melhorar. Mas não fez nada até que a queda foi grande demais para ignorar. Então, isso é um exemplo clássico de um rinoceronte cinza. A galera que está investida em Oi, Magalu e IRB sabe o que eu estou falando. Essa galera está com um monte de esperança na mão e nenhum dinheiro, nenhum patrimônio. E ao contrário dos cisnes negros, que são eventos raros e imprevisíveis, esses rinocerontes, eles estão sempre à vista. Mas a gente acaba não agindo por negação ou hesitação. Foi o que aconteceu com esses investidores. Estão na esperança que essa ação volte aos patamares anteriores às crises. Só um detalhe, isso não aconteceu de uma vez só. Cada uma dessas que eu citei, Oi, Magalu e IRB, elas aconteceram em momentos diferentes. Mas então, a gente já pode definir uma coisa. O que é um rinoceronte cinza? Você já sabe o que é. São crises previsíveis e óbvias que muitas vezes ignoramos. Diferente do cisne negro, que é raro e imprevisível. Sinais de problemas são visíveis, mas a gente não toma nenhuma ação. Tá, por que isso é importante, né? Porque ignorar um rinoceronte cinza pode destruir seus investimentos. Vamos falar de alguns casos práticos. Retomando aqui, 2008. Muita gente sabia que a bolha imobiliária nos Estados Unidos ia estourar. Os sinais estavam lá, mas os investidores não agiram. Resultado, uma crise global. Quem ignorou o rinoceronte perdeu fortunas. Tanto é que os sinais estavam lá, que tem até filme falando sobre isso, que pessoas ganharam muita grana apostando a favor dessa crise. A pessoa já imaginava que essa crise fosse acontecer e operou vendido. Operar vendido, isso na linguagem do mercado, é você operar na desgraça de alguma coisa, tá? Mas, enfim, esse é o mercado, isso acontece. Mas muita gente ganhou o dinheiro. Bom, se fosse um evento inesperado, ninguém ia prever, né? Essa coisa ia acontecer e todo mundo ia perder junto, mas não. Algumas pessoas sabiam, leram os sinais e agiram para proteger os seus capitais. Outro caso aqui, inflação e desvalorização. Nós temos aqui nosso vizinho, a Argentina, está vivendo um caso clássico de inflação alta, muito alta, há muito tempo. Quando os preços começam a subir, é um sinal claro de que a moeda pode desvalorizar. Mas muitas pessoas continuam com dinheiro parado em poupança e em outros ativos que não protegem contra a inflação. Se as pessoas estiverem nesse contexto e não ajustar a carteira a tempo, o dinheiro perde valor. Ao agir rápido e investir em ativos que protejam contra a inflação, como renda fixa, por exemplo, você pode minimizar as perdas. Enfim, não agir pode levar a perdas financeiras significativas. Então, liga o radar e fica ligado. A autora nos ensina que os rinocerontes cinza têm 5 fases. Vamos passar por cada uma delas e ver como elas se aplicam no mundo dos investimentos. Rapidinho aqui, a gente tem a negação, que a gente ignora os sinais claros. Hesitação, vê o problema, mas não age. Terceiro, diagnóstico, entender a gravidade do problema. Quarto, pânico, tomar decisões impulsivas. Quinto, ação, resolver o problema ou minimizar o impacto. Vamos falar agora cada uma dessas fases. A primeira fase é a negação. Quando o mercado dá sinais de problemas, mas a gente acha, não é tão grave assim, essa ação vai recuperar, você sabe, né? De novo, a galera da Oi, Magalu e IRB sabe exatamente o que eu estou falando. Aliás, tem grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, até hoje torcendo. Eles deixaram de ser investidores e viraram torcedores dessas 3 ações. Estão torcendo para a ação recuperar. E qual que é o impacto disso tudo? Se você está ignorando algumas coisas como taxa de inflação, queda de mercado, taxa de juro, esse é um sinal claro que você está em negação. Segunda fase, a hesitação.
Mesmo quando você percebe o problema, a hesitação em agir faz você perder o timing. E qual que é o impacto disso? Imagina saber que uma empresa está mal financeiramente, mas você ainda hesita em vender suas ações. E essa ação continua caindo e suas perdas aumentam. De novo, é um caso clássico de que a gente tem agora. Oi, Magalu e IRB. As pessoas estão acumulando perdas de 80% a 90%. É inacreditável que essas pessoas não fizeram nada enquanto despencava o preço dessas ações. A fase 3, diagnóstico. Nessa fase, você tenta entender o que está acontecendo. Será que o problema é temporário ou vai durar? O impacto. Aqui o momento é de estudar e fazer as análises de mercado, frias e calculistas. Se você diagnosticar errado, pode tomar decisões ruins. Aqui é muito importante você se livrar de paixões por empresas e paixões ideológicas. A proteção do seu patrimônio e da sua família vem em primeiro lugar. Seja frio e calculista na hora de fazer análise. Fase 4. Pânico. Quando o rinoceronte está prestes a atacar, bate o pânico. Se você entrar em pânico, você pode acabar vendendo tudo na baixa, que é um erro comum. A ideia aqui é manter a calma e agir estrategicamente. Fase 5. Ação. Essa é a fase mais importante. Quando você finalmente tomou decisão. O problema é que se ela for tomada muito tarde, você já perdeu tudo. Então, o timing aqui é importante. A ação vai definir se foi tarde demais ou se foi na hora certa. Quem age cedo consegue salvar uma parte do capital. O segredo é agir antes que a crise atinja seu pico. Você já ouviu aquele ditado, quem chega primeiro bebe água limpa? É exatamente isso. Então, fica ligado, observe os sinais e haja. Como agir diante de crises? Essa é a parte que você estava esperando, né? Agora que você já entendeu o conceito, como é que a gente lida com esses rinocerontes na prática? Aqui vão algumas dicas que podem salvar seus investimentos. Primeira coisa, esteja sempre atualizado. Acompanhe as notícias, estude o mercado, fique de olho nas tendências. Não espere que alguém venha te avisar que um problema está à espreita. Às vezes, ficar ouvindo só grupos de WhatsApp e Telegram só vai te fazer perder dinheiro. Você tem que estudar por conta própria também. Ou ter um analista profissional. Segundo ponto aqui, a diversificação. A coisa mais antiga do mercado financeiro. Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Isso é clássico, né? Se uma crise atingir um setor específico, seus outros investimentos podem ajudar a equilibrar as perdas. Por exemplo, se você investe em Vale, que é minério de ferro. Se der uma crise, por exemplo, lá na China, você pode ter problemas com isso. Mas se por outro lado você tem ações de bancos, seguradora, só estou dando exemplo, tá? Você pode segurar a crise que vai ser temporária da Vale, por exemplo, porque é um movimento cíclico, esse movimento das commodities. O outro setor te segura. Você também pode diversificar entre classes de ativos. Você pode ter renda fixa, mesmo na renda variável, por exemplo, fundos imobiliários ou outro tipo de renda variável em outros países. Isso pode também dar uma equilibrada. Quando o Brasil estiver mal, o seu dinheiro lá fora pode estar bem. Quando o dinheiro lá fora estiver mal, o Brasil pode estar bem. Entendeu? Tem que diversificar. E a outra coisa muito interessante é ter um plano de ação. Você tem que definir os gatilhos. Por exemplo, se a inflação atingir X%, eu vou mover parte do meu portfólio para ativos que protejam contra a desvalorização da moeda. Se uma ação cair mais de X%, eu vou vender e vou proteger meu capital. Enfim, quando você planeja e deixa isso escrito, definido, você tira o emocional. O emocional para investidor é muito ruim, porque no auge da crise, quem já passou por uma crise sabe do que eu estou falando. Você não consegue raciocinar direito. Se você já definiu, já estabeleceu seus gatilhos, você vai agir meio que mecanicamente, mas a emoção não vai tomar conta. Isso faz uma diferença enorme. Então, a conclusão para se preparar para as crises, você tem que reconhecer os sinais cedo e agir com estratégia. Uma vez que você reconhece esses sinais, você tem que aprender a lidar com essas crises previsíveis. E a coisa mais importante, você tem que atuar de forma proativa. Se não atuar, não vai adiantar nada. Você enxergar tudo e vai ver o rinoceronte passar por cima de você, inclusive. E aí, gostaram do livro? Eu recomendo que você leia esse livro, entenda e guarde esses conceitos para a sua vida de investidor. Vale muito a pena. Ele é um livro fantástico. Eu acho até melhor que o Cisne Negro, porque o Cisne Negro ele trata de eventos que são absolutamente aleatórios. Eu não tenho como prever. Esse aqui, eu tenho como enxergar e me proteger. No Cisne Negro eu não tenho, entendeu?
Eu acho esse livro, Rinoceronte Cinza, até mais importante do que o Cisne Negro. Mas eu não sei porquê, eu nunca ouvi ninguém falar dele. Mentira, eu já ouvi falar assim, o Mestre Su já citou esse livro uma vez. Eu acho que foi por causa dessa citação dele que eu fui atrás desse livro. E ele é fantástico. E agora, como eu prometi lá atrás, nossa surpresa para quem ficou até aqui. Eu preparei um mapa mental exclusivo que vai te guiar por todos os conceitos que discutimos aqui hoje. Com ele, você vai saber rapidamente como identificar e agir diante dos rinocerontes cinza do mundo dos investimentos. O link está aí na descrição. Agora, se você chegou até aqui, eu quero saber. Comenta aqui embaixo. #risco cinza para eu ver quem realmente está comprometido em melhorar suas finanças. Claro, não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Importantíssimo. Se você quer dar um passo adiante, ter acesso a materiais exclusivos e um contato direto comigo, torne-se membro. Interessou? Te vejo na área de membro. Valeu, galera. Até a próxima.